Jovens do meu Brasil, eu sou o Vitor Matsubara, mas vocês podem me chamar de Vitinho e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Primeira Marcha, que a gente ajuda você a escolher o seu próximo carro. E se você estiver pensando em um carro elétrico, quem sabe ele não vai ser o Volkswagen ID4 ou ID4, se você preferir, que por enquanto está aqui no Brasil a passeio, mas deve chegar aqui no nosso país muito em breve. E enquanto isso não acontece, você vai conhecer todos os detalhes desse SUV elétrico a partir de agora. Vambora? O ID4 tem alguns elementos de design bem marcantes, como por exemplo essa linha de cintura aqui, que vai subindo em direção às colunas C, que são bem largas e não trazem janelas espia, que é uma das características mais marcantes de alguns carros da Volkswagen, como por exemplo o Golf, e no caso do ID4 a gente tem rodas de liga leve de 21 polegadas. No ID3 as rodas são um pouquinho menores, de 20 polegadas. O carro tem um espaço bem generoso, o entre-eixos é bem maior do que um Taos, por exemplo, que hoje é a referência de espaço na Volkswagen aqui no Brasil, e porta-malas tem mais de 500 litros de capacidade. A cabine tem um estilo bastante futurista com duas telas, essa aqui um pouquinho menor faz às vezes do painel de instrumentos, enquanto essa aqui, com mais de 10 polegadas, é a da central multimídia. E uma coisa bem interessante é justamente a navegabilidade dessa central. Ela funciona como se fosse um telefone celular. Ó. Aqui a gente tem as principais funções. Aqui o mapa do GPS, que não vai funcionar porque a gente está em ambiente fechado, mas a navegação pelos menus é extremamente simples. E aqui embaixo existem alguns botões capacitivos que eles fazem, por exemplo, a regulagem da temperatura do ar-condicionado. Olha só. Se eu quiser aumentar ou baixar a temperatura, eu posso fazer simplesmente esse movimento de deslizar o dedo do lado direito para aumentar a temperatura ou para o lado esquerdo para deixar a cabine um pouquinho mais fria. Um pouco mais para baixo tem alguns botões, esse aqui o botão do menu, esse aqui é o botão de clima que acessa justamente os comandos de climatização. Esse aqui é o botão que é mais legal de todos, na minha opinião, que é o Assist. Ele vai mostrar para você um resumo das assistências de condução que ele oferece no veículo. Ó, se eu clicar aqui, ele entra no Side Assist, aqui Front Assist, que é o alerta de colisão frontal. Se eu clicar no carro à frente, o ACC, que é o piloto automático adaptativo. Aqui na xicrinha de café, detecção de fadiga. Tudo bem intuitivo, né? Nas faixas de rolagem é o Lane Assist, que é o assistente de manutenção em faixa de rolagem, e essa aqui é a função de leitura de placas de trânsito, que não está disponível, porque como eu disse, a gente está no estúdio, num lugar fechado, então ele não tem o sinal de GPS para poder reconhecer as placas que estariam na via, né? Então é uma navegação muito simples, muito fácil de entender, bastante intuitiva, né? Aqui também a gente tem acesso a outros menus, e aqui as funções todas agrupadas em um menu só. Para voltar, só clicar no botãozinho de X e aqui, ó, olha só, a temperatura também pode ser acessada por aqui, a temperatura do ar-condicionado, também a possibilidade de você aquecer os bancos. Então, ele é um carro assim extremamente fácil de você entender quais são as funções da central multimídia e bem intuitivo também. Uma coisa bem bacana, ó, aqui a gente tá com a chave que é do tipo presencial, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas a chave é do tipo presencial. E uma coisa bem bacana tá justamente aqui, ó, nessa parte do porta-copo. Você pode achar que não tem nada de diferente nele, mas ele sai daqui. Ele pode ser colocado em outro lugar, ó. Você removendo ele, abre espaço para um porta-objetos bem amplo, né? Aqui na parte dianteira da cabine. E se eu quiser, eu posso remover esses suportes de porta-copo e colocar aquele mesmo suporte que eu tirei aqui. Então é uma modularidade aqui entre os bancos que é muito bem-vinda, né? Você consegue deixar um porta-copo posicionado aqui mais voltado para os passageiros que ficam no banco de trás, ou simplesmente você retira, vira aqui e coloca de volta onde ele estava, um pouquinho mais para frente. Isso é bem legal, né? Logo à frente desse porta-objetos bem generoso, a gente tem a bandeja do carregamento do celular por indução e duas entradas USB do tipo C, que é um padrão que a Volkswagen vem adotando nos últimos carros lançados, inclusive aqui no Brasil. Iluminação ambiente, você vê que pode ser configurada inclusive em duas cores, uma para as portas e outra aqui para o painel de instrumentos. O volante bem familiar, né?
é o mesmo que é utilizado no Nivus e no Taos, com algumas funções extras e um acabamento um pouquinho mais esmerado, claro. E aqui à esquerda, os controles do sistema de iluminação. Aqui nas portas, uma coisa bacana, além, é claro, dos comandos dos espelhos retrovisores, é o botão dos vidros elétricos, né? Aqui você aciona os vidros da frente, e se eu quiser acionar o vidro de trás, eu só aperto esse botão Rear, e aí ele comanda os vidros traseiros. Então economiza espaço, deixa com um visual mais limpo e mais minimalista também. Falando em acabamento, qualidade muito boa dos plásticos, não são plásticos duros, tá? Aqui a gente tem um revestimento na cor caramelo, que é de muito bom gosto. A área envidraçada é bem ampla, bem generosa. Enfim, é um típico SUV, mas com algumas novidades, algumas coisas muito bem-vindas de um carro projeto novo, né? Como é o ID4. Faltou mostrar a alavanca de câmbio, que ela fica aqui, ó, bem próximo ao painel de instrumentos, perto da central multimídia e atrás do volante, né? Com as marchas, lembrando que é um carro elétrico, então ele tem uma marcha para frente apenas e a marcha ré. É uma configuração diferente do que a gente está acostumado a ver na maioria dos carros. E olha só aqui nos pedais, que coisa charmosa, que detalhe legal, né? O pedal do acelerador, acho que dá para ver aqui, tem um símbolo de play, e aqui o pedal do freio, símbolo de pause. É um charme, uma graça, que faz com que o ID4 seja um carro bem mais descolado do que a gente está acostumado a ver por aí. E olha só esse espaço interno no banco traseiro. Ele tem 2,77 m de distância entre eixos, e isso se traduz num espaço para as pernas muito generoso. Lembrando que o Taos, por exemplo, que é uma referência em espaço e também faz parte de uma categoria semelhante a que o ID4 ocuparia se ele fosse um carro movido a combustão, tem 2,68 m de distância entre eixos. O teto solar panorâmico pode ser acionado também de maneira capacitiva pela central multimídia. E lembrando que o ID4 tem um assistente pessoal com comandos de voz, ele reconhece alguns comandos, né? Você fala Oi ID, e aí ele consegue reconhecer e executar algumas funções, como nos carros da Mercedes-Benz. Então é isso, pessoal, esse aqui é o Volkswagen ID4, que deve chegar em breve ao mercado brasileiro, e assim como vem acontecendo tanto nos Estados Unidos como na Europa, ele tem tudo para fazer bastante sucesso. A gente ainda não tem informação de quando ele deve desembarcar por aqui, tampouco o preço que ele deve ser vendido, mas pode esperar algo na casa dos 300 mil reais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal do Primeira Marcha, caso você ainda não seja inscrito, e também não esquece de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo aqui no nosso canal. A gente tem conteúdos inéditos todas as terças-feiras e sextas-feiras às 18 horas, e aos domingos no mesmo horário, conteúdo em shorts para você ver no seu celular. E se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda bastante a gente a continuar crescendo e trazendo conteúdo novo para vocês todas as semanas, beleza? É isso aí, até a próxima!